Então, Aline, vou até começar como é de costume, né? Começar com uma frasinha que eu gosto, né? Uma das melhores formas de saber se você está fazendo um bom trabalho é reparar se o que você faz ajuda os outros a crescerem também. Afinal, quem sabe reparte, né? Muito bom. Isso aí, nossa missão como seres humanos é servir, né? Exatamente. Isso Então, a aí. gente vai dar início hoje a uma série de episódios que vai contar um pouco sobre cada um de nós, para que o nosso público também possa se identificar com cada um de nós, entender um pouco de tudo. Do que a gente já foi, o que a gente já fez. Você, por livre e espontânea vontade, escolheu por ser você o primeiro. Por livre e espontânea pressão minha mesmo. Então, bem, falar um pouco sobre mim, sobre minha carreira pessoal, profissional, vou fazer um pouco de tudo, né? Eu venho de uma família tradicional, sem nenhum. A gente também não passava fome, mas também não era rico, então era tradicional classe média. Acho que no nosso início lá, classe média baixa. Um pai que trabalhava em banco, a mãe que era do lar. O foco da minha mãe sempre foi oferecer educação pra gente, estudo. Sim. Agora, as coisas supérfluas, não, e se quisesse que se vire para arrumar. Isso foi desde muito novo, sou mais velho da minha geração, né, de netos, de primos e tal. Você é filho único? Não, tem uma irmã 1 ano e meio mais nova do que eu, chama Viviana. Pai e mãe e uma família tradicional de um lado e do outro. Então, assim, por ser tradicional também, tem uma característica, né? Os mais velhos são sempre os mais responsáveis para tudo, independente se é coisa de mesas. Eu tenho um primo que ele nasceu em agosto e nasci em maio, por causa disso eu sou responsável dele. E para piorar, meu pai também era o mais velho, então é duplamente responsável, né? Mas, por um lado, é legal porque ele te traz responsabilidades, né? E te molda também, justamente numa fase em que você está com a cabeça muito solta, né? E aí, assim, eu sempre fui um cara que gostava de. Eu sempre fui muito hiperativo. E isso antigamente era um problema muito grande, a hiperatividade, né? Era associada ao cara ser bagunceiro. É. Hoje, felizmente, a psicologia mudou um pouco isso nas escolas, e a hiperatividade é até associada à pessoa ser inteligente. O curioso é isso, né? Mudou bastante na literatura, na psicologia como um todo. Então, assim, para ter uma ideia de como eu era bagunceiro, hiperativo, eu sempre gostei de estar no meio da galera, de jogar bola. Assim, o que podia fazer de esporte eu fazia. Jogar bola, handebol, basquete, vôlei, corrida, tudo. Você era um Soltar esportista, pipa, jogar bolinha de gude, tudo eu fazia. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Dentro das minhas limitações, porque tinha hora para chegar em casa, vivia trancado dentro de casa, minha mãe também não deixava sair, então qualquer coisinha que eu tinha para fugir, eu fugia. E assim, eu nunca gostei de parar para fazer alguma coisa, principalmente sendo obrigado a fazer. Então, estudar para mim em casa era um problema muito grande. E aí depois eu descobri, né, a questão do TDAH, ter o foco é muito complicado. Descobri isso agora, recente, alguns anos para cá. Então, o que eu criei? Eu criei meu próprio sistema de bagunça, quando eu era mais novo. Primeiro, eu não aceitava sair de dentro da sala de aula sem entender a matéria. Porque eu sabia que eu não ia estudar depois. Se eu fosse para casa para tentar estudar, não ia acontecer. Então, Coitada da professora. o professor sofria. Então, apesar de eu ser o mais bagunceiro, eu não gostava de sentar no fundão. Sempre sentava ali na terceira cadeira. Também não sentava na frente para não chamar muita atenção. Então, eu ficava ali na terceira e na quarta cadeira. Para mim, eram as melhores, que eu prestava atenção em tudo e conseguia falar mais próximo com a professora. Então, essa é uma característica. Outra característica também. Eu não tirava nota 10 de propósito, muitas das vezes. Porque antigamente era o CDF, né? Era mal vista. Aí Você eu perdi tirava 9,9, tá bom, né? 9, 8, o suficiente para passar no terceiro bimestre. Porque eu tinha o quarto bimestre para poder fazer o que eu quisesse, já estava passado, tudo. Então, assim, eu tirava 8, o que era o suficiente para poder passar no terceiro bimestre, e também não tirava 10 para não ser zoado pelos meus amigos por ser CDF e ser excluído por causa disso. E aí, mas mesmo eu sempre fiz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estudava no colégio, também fazia cursos na igreja, fiz italiano, tinha vontade de ser padre, estudei um monte dentro da religião, fiz tudo que podia imaginar dentro da igreja, praticando os esportes também, como um todo.
Mas aí, falando sobre do empreendedorismo, eu comecei eu tentei relembrar quando foi de fato que eu comecei a mexer com o empreendedorismo, né, a fazer coisas. Eu lembro uma coisa que me marcou muito na minha infância foi quando eu fiz 12 anos de idade. Minha mãe virou para mim e falou: teu pai já trabalhava com 12 anos. No dia que eu fiz, não ganhei presente não, ganhei essa frase da minha mãe. Teu pai já trabalhava com 12 anos. E eu sempre fui muito orgulhoso, desde pequeno. Então, assim, se meu pai já trabalhava, então eu também tinha que começar a trabalhar também. Competitivo. Competitivo. Perfil comportamental do executor. Mais do que orgulhoso é o competitivo. Então, assim, eu vou trabalhar Não vou também. perder, não vou ficar atrás, né? Vou ficar atrás. Se alguém pode, eu também posso. E hoje mais ainda, uma vez que eu tenho mais instrução que todo mundo da minha família, eu me sinto na obrigação de ser maior do que minha família. Você foi criado onde, Vitor? Então, na Baixada Fluminense. Essa história da Baixada Fluminense. Lá na Baixada, Piabetá, Magé. Fica ali no pé da Serra de Petrópolis, Pau Grande, Raiz da Serra. Minha família é uma das primeiras moradoras da região também. E aí eu lembro de ter acabado o ano letivo, no início de dezembro, e sempre tem aquelas contratações de final de ano, né, no comércio. E tinha um comércio embaixo de onde a gente morava, no apartamento. E lá só trabalhava mulher, por incrível que pareça. Só tinha um homem que trabalhava, o Mário. Inclusive era o número 1 do crachá dele. Mas aí eu entrei lá, conhecia todo mundo, passava lá em frente todo dia, né? Cheguei lá, Marina, o nome da gerente. Falei: Marina, tem alguma coisa para eu fazer aí no final do ano? Ué, mas você é tão novo, já quer trabalhar? Quero. Mas tu já passou em tudo? Passei, acabei de passar, acabou tudo, tá tudo resolvido. Tá, a gente tem uma vaga aqui na recepção. Você quer trabalhar lá? Recepção na época era de pegar a bolsa do mercado, guardar dentro da caixinha. Era isso que eu fazia. Eu lembro. Pegava a bolsa, botava dentro da caixinha. É mesmo, hoje em dia não tem mais isso, né? Você mesmo faz. Porque tem o controle. Os agora, lacres, né? lacres, Nos alarme, produtos, Então eu fazia isso, Lacres e alarme. chegava, tinha um balcão logo na entrada, e aí, imagina, 12 anos, magrelo, faqui, chegava umas bolsas pesadíssimas, tinha que botar lá e tal. Acho que talvez minha coluna deve ter começado a ficar ruim ali, né? Eu vou falar um pouco dessa questão da coluna também. E aí foi a primeira vez, né? Eu tinha 12 anos, então a gente está falando 2003, 93, 92 por aí, né? 92, por aí, não, 94. 94, 94. Agora você vai preso, né? Porque não pode dar... Você não, o comerciante, né? Não pode mais dar emprego para menor de idade, mas enfim. Acho que a carteira não era nem assinada, era contrato de trabalho. Mas aí a Marina ligou para minha mãe, na época, e perguntou: o Vitor tá bem aqui pedindo emprego. Aí ela falou: se você tiver alguma coisa para ele, pode dar. Legal. Aí beleza, aí já comecei a acumular função também lá. Aí comecei a controlar os rádios na época, o rádio que ficava a musiquinha de final de ano. Então, ou seja, aquela Maria Bethânia com o Natal, eu não aguento nem ouvir. Fábio Júnior, então eu gostava tanto do Fábio Júnior, tinha fita cassete, mas eu toquei tanto Fábio Júnior na minha vida. É Simone que canta, então, Simone. É Natal. Você vê Natal. como é que o desvio de função é prejudicial, hein? Nossa, mas cantava tanto aquilo, eu tocava o dia inteiro aquilo ali. Entre outras coisinhas. E eu lembro a responsabilidade que eu tinha pelo emprego. Porque minha mãe tinha uma necessidade que era um móvel que ia chegar, uma estante. Eu lembro desse episódio de ter acontecido isso. Ia chegar uma estante e aí ela não estava em casa. E ela falou: recebe para mim, que eu ficava na loja embaixo. Aí eu lembro de ter pedido autorização ao gerente, lembro de ter falado para ela que eu ia fazer no horário de almoço, e que se mesmo assim eu atrasasse, eu ia compensar depois. Isso, nessa época nem se falava isso. Ela falou: nossa, nenhum funcionário me pede isso aqui. Nunca nenhum já tinha feito isso. E você nem, o primeiro trabalho, eu Vitor entrou e já foi nomeado funcionário do mês. Com 12 anos. Causando muita inveja nos outros colegas. Antes disso, inclusive, eu lembro também, antes dos 12 anos de ter trabalhado de fato lá nesse comércio, qualquer coisa minha mãe que pensava em jogar fora, eu pegava. Aí tentava limpar, tentava arrumar para poder vender. E aí conseguia um dinheiro. Minha mãe não dava mesada. O que eu tinha muitas das vezes era sobra de um troco para poder comprar alguma coisa. Sua primeira empresa foi de reciclagem, então. Quase isso. Eu pegava um brinco, ia jogar fora, limpava, ou uma coisa velha dentro de casa para vender.
Aí, beleza, passou esse final de ano, consegui meu primeiro salário, gostei de ganhar dinheiro. É muito bom. É muito Ganhar bom. dinheiro é bom demais. Fiz isso ainda mais 1 ou 2 anos seguidos. Só que no segundo ano foi quando eu entrei para fazer informática na época, aqueles cursinhos. Lembra até o nome do cursinho? Era Delta Informática. Eu lembro. Aí eu gostei tanto, me identifiquei muito lá dentro, com os computadores e tal. E assim, na época, para você fazer todos os cursos de um cursinho de informática, você levava pelo menos 3, 4 anos. Eu fiz todos em 6 meses. Uau! Todos. Porque é o hiperfoco, né? Eu gostava tanto e lá não tinha você não tinha você podia, enquanto você aguentasse... Não tinha você limite podia, de tempo, né? Não tinha limite de tempo. Então, enquanto você aguentasse ficar lá dentro estudando, você ficava. E eu ficava, estudando 6 meses eu passei. Aí eu já tinha feito tudo. E aí foi aí que eu pedi, mais ou menos com 13 anos, eu pedi para dar aula lá. Aí quando eu estava para completar 14 anos, eu tinha 13 e pouco, foi quando eu comecei a dar aula no cursinho de informática. Engraçado novinho. que eu fiquei aguardando a Delta me chamar, uma outra empresa me chamou, trabalhei um dia só nessa empresa. Foi a primeira vez que eu comi quentinha na minha vida, minha mãe levou quentinha para mim. Eu lembro desse gosto dessa quentinha até hoje, do gosto dessa quentinha lá. Aí, só que no dia seguinte a Delta me chamou, eu queria muito trabalhar na Delta, era maior, mais organizada, e foi onde eu tinha estudado tudo. Eu me desculpei com o dono lá e voltei para cá. Mas depois eu ainda voltei para esse cara numa determinada época da minha vida. Ao mesmo tempo que eu dava aula, eu comecei também a dar aulas particulares. Principalmente de informática e também manutenção dos computadores. É um fato curioso nessa época, eu fico pensando, cara, como é que eu tive essa ideia de fazer isso em algum momento? Foi porque eu pensava assim, cara, eu tenho que ter um controle sobre o dinheiro que entra, né? Eu dou aula para fulano. E na época só quem tinha computador é quem tinha muito dinheiro. E era assim, era alguns gato pingado que tinha dentro de casa. A grande maioria era no comércio. Sim. Então muita gente estudava no comércio, às vezes porque o patrão dava a aula, o curso. E então eu tinha que ter primeiro um planejamento para saber, fulano está nessa aula, o canto está nessa, daqui está nesse, e esse aqui é com manutenção de computador. E aí eu já pensava, não, tem que ter um planejamento para a manutenção desses computadores. Esse computador tem que ser assim, uma manutenção periódica, esse aqui eu tenho que abrir, limpar os contatos, esse aqui vai estar dando aula de Windows, esse aqui estou dando aula de Word. E aí eu fui pedir, para eu ter essa organização, comecei a botar tudo isso em planejamento e em contrato. Foi quando eu tive a ideia de fazer um contrato para cada um dos meus clientes. Então, olha, está fazendo isso em 94, 95. Isso é curioso. A gente não tinha internet, eu não vi isso em outro lugar. A gente não tinha acesso à internet. 30 anos que você trabalha com contratos. Por aí. Aí eu falei, isso funcionou por um bom tempo. Dentro da minha realidade naquela época era um dinheiro que eu tinha, eu conseguia fazer, mas não deixava de fazer outras coisas. Nessa época também vendia anúncios em jornal, esse jornalzinho que tem na cidade. Sei. Vendia anúncios no jornal, continuei vendendo coisas, aí eu comprava computador, arrumava, vendia computador, comprava peça de computador, vendia peça de computador. Até que eu tive uma oportunidade, e aí, quando eu não tinha nada para fazer, eu estava jogando bola, jogando bolinha de gude na rua, essas coisas. E aí, numa dessas, eu estava numa rua lá, na rua da minha garagem, e da garagem dos meus pais, e tinha 2 lava-jatos nessa rua. Tinha um bem antigo, vivia lotado, e um outro mais próximo da garagem. Esse cara mais próximo da garagem, os donos eram conhecidos da família. Então eu ficava muito ali perto, porque era essa rua que a gente brincava muito. Então quando não tinha ninguém para brincar, eu ficava ali perturbando o pessoal e tal. Numa dessas faltou um funcionário nesse lava-jato. Aí o cara perguntou, Vitor, me ajuda lá, tô cheio de carro lá, eu te dou R$1, R$2 pro carro que eu lavar. Eu, tá bom, fui para lá e comecei a lavar e gostei. Aí comecei a ir lá algumas vezes lavar carro para ele me dava. Aí um dia ele falou assim, pô, teu pai tem uma máquina de lavar carro, né? Eu falei, tem. Ele disse, se tu me prestar essa máquina, te dou mais tantos centavos. Aí eu peguei a máquina e comecei a usar. Daqui a pouco eu reparei, poxa, a mão de obra já é minha, eu já sei o que fazer. Vou abrir o meu lava-jato. Vou abrir o lava-jato, porque assim, eu ganhava R$1 ou R$2 por carro. Na época, para lavar um carro era R$5. E o problema na coluna? Já tinha problema, só que eu não sabia que era um problema. Se lavar carro é muito chato. Então, assim, olha quanto que eu fiz. Eu ganhava R$5 por carro. Quer dizer, o carro custava R$5 para lavar. Eu ganhava 1. Então, assim, se eu abrisse o meu e lavasse um só, eu de 5 lavando lá.
Então eu falei, vou abrir o meu, porque se der só um já tá bom. já praticamente ganhei um dia. Eu quero praticamente um dia de trabalho, que eu tinha que gravar 5, 6, 7... Aí você abriu o seu Lava Jato. Na mesma rua. Aí veio uma outra... Mas às vezes eu olho para trás e fico pensando, como é que eu fiz isso? Bem doido, né? Sem ter nenhuma orientação de ninguém. Não tinha orientação Seus de ninguém. pais não empreendiam? Não empreendi. E muitas vezes me atrapalhavam. E daí, a partir desse momento em diante, muitos dos meus negócios foram atrapalhados por conta de família. E aí começa pelo Lava Jato. Que aí eu... Não sei por que acontecia essas coisas, porque arrumava tanta dificuldade para mim na época. Mas, enfim, aí eu fui abrir a porta, a garagem estava ali na mesma rua, já tinha um antigo, esse outro. Se eu lavar umzinho só, já estou satisfeito. Só que o meu era já mais na ponta da rua. Tinha uma outra na ponta, tinha um no meio, e esse meu novo agora, que é nessa ponta. Aí eu fui, com o pouco dinheiro que eu tinha ganho aqui, né, lavando esses carros, fui um cara que fazia faixa, negociei, chorei, fez 2 faixas para mim com o dinheiro que eu tinha. E aí na conversa vem na cidade, descobri um cara que fabricava seu próprio detergente com cera. Falei, legal isso. Eu vou pagar um pouco. Se eu fosse comprar no mercado, eu ia pagar X, aqui eu vou pagar X e mais um pouquinho, mas pelo menos uma coisa diferenciada. Vou usar essa cera aqui, já vai sair com cera, vai sair muito mais bonito. E aí eu fui lá nesse cara que ele fabricava, comprei dele um primeiro galão de detergente com cera e tal. Peguei umas placas velhas que tinha em casa, pintei de própria mão. Lava Jato aqui, saí colocando na rua. Aí pedi um amigo meu que era dono de um comércio na frente para eu estender a faixa ali, Lava Jato aqui com a seta para cá. Moral em resumo sobre essa história. Todos os Lava Jato ficavam vazios, só o meu cheio. Putz. O meu ficava tão cheio que eu não dava conta dos carros e mandava para os outros. Aí eu pagava eles para lavar para mim. Caramba. Aí preguei meus 2 primos nessa época. Eu ficava até 8, 9 horas da noite lavando o carro. Comecei a lavar os carros das polícias todas, das viaturas. E assim, eu lembro até os valores. R$5 o carro, R$2,50 ou R$2,50 a moto. Kombi era 8 ou 10, dependendo. E van também nesse preço. E esse carro, quando estava muito sujo, eu já botava para lá, porque eu não podia perder tempo, o carro tinha filas enormes. Eu chegava só depois do colégio, já tinha fila de carro lá embaixo para eu poder jogar para cima. Que legal. E aí eu fechei o Lava Jato, né, depois com questões com meu pai ali na época. E aí eu acabei tendo que fechar o Lava Jato, a gente já tinha alguns conflitos ali familiares e tal, e estava dando muita confusão e eu não queria me envolver nessas polêmicas. Aí fechamos o Lava Jato, quer dizer, fechei o Lava Jato, né? Só tinha eu e meus primos trabalhando comigo. E continuei trabalhando, dando aula, fazendo manutenção de computadores. Aí eu lembro que nessa fase ainda eu já estava fazendo contrato de manutenção de computadores. Uau! E assim, o curioso é que não sei onde eu vi isso. Não faço nem ideia se eu vi isso em algum lugar. E eu simplesmente falei assim, cara, eu tenho que ter uma previsibilidade, né? E aí eu comecei a fazer manutenção. Mas você estudou eletrônica, Vitor? Não, computador, no caso, eu comecei a futucar. Eu tinha uns 12 anos quando tive acesso ao primeiro computador. Meu pai tinha comprado junto com um sócio uns computadores de um banco que tinha falido. E aí eu fiquei futucando lá e sem querer entrei no sistema. Olha. Que depois eu vim descobrir, né? Que se chama brutal force, né? Que é ficar tentando as senhas o tempo todo do sistema e eu conseguia acessar o sistema. Um hacker, aí, né? Um hacker. Basicamente é isso, né? Hacker da era paleolítica. Na verdade, eu posso dizer aqui hoje, e assim, o termo mais correto seria cracker, que é o que invadia de fato. É o que invadia de fato. Isso eu fiz há algum tempo. Assim, não fazia nada ilegal. Fazia por gostar, por me desafiar. Uhum. Isso eu estou falando aí de 95, 96, 97. Nossa. Então, assim, de fato, de acordar de madrugada e não dormir à noite, ficar com fone de ouvido, ficar entrando no computador dos outros. NASA, então, ficava tentando entrar na NASA para tentar achar coisas perdidas lá dentro. E aí eu criava meus próprios programas para poder entrar nos outros sistemas. Tomei muito esporro. Eu lembro de ter tomado esporro de provedor, falou que ia me processar. Ligou para minha mãe, falou, teu filho acabou de perder um negócio enorme. Eu lembro que esse provedor, eu era o provedor da cidade e a gente era cliente desse provedor. Uhum. E aí eu peguei e mudei o nome do servidor do provedor. E aí quando o dono do provedor, foi vender o provedor, o acesso à internet para uma grande empresa, a maior empresa da cidade,
ele abriu para mostrar a quantidade de clientes que tinha. Aí ele abriu, quando ele abriu a rede dele para mostrar os clientes dele, logo no topo estava lá o nome do provedor, é um M. Aí ele falou, só tem um cara dentro do meu provedor que tem capacidade de fazer isso. Aí ele ligou para mim, eu lembro que ter chegado do colégio e tá minha mãe no telefone. Aham. Não, ele é imaturo, ele é irresponsável. Não, faz isso não, por favor. E aí quando eu cheguei, ela tá olhando para mim assim, já sei que eu vou apanhar de novo. Alguns provedores da internet também falam que se eu botasse certos conteúdos, eles iam me processar. Mas aí depois isso aí ficou sem graça para mim. Eu sou muito também assim, de lua. Aí eu fui pro outro lado. Você aprontou, hein, cara? Fui pro lado da segurança. E aprontava muito. Eu era expulso todo ano do colégio, pelo menos 2 vezes, até o ponto de ser... eu era suspenso por 2 vezes e na terceira ser expulso, eu ficava sempre no limite. E aí eu passei por outro lado, comecei a trabalhar com a parte da segurança, então tinha que a pessoa gostava de invadir, eu falava, não, tenta me invadir aqui que eu vou tentar me segurar. Aí eu comecei, aí isso me motivava a aprender mais. E aí nessa época eu fiquei mais focado em computador, dando aula em cursinhos, né, como eu falei, eu tinha feito todos os cursos que tinha lá dentro do centro de treinamento, né, que era a Delta Informática. Aí fiquei dando alguns cursos particulares, em company, na empresa, fazendo alguns pequenos projetos. Fiz um sistema de estoque para uma empresa lá, montava as redes de computadores e tal. Porém, na realidade, o que eu mais gosto da informática é o que dá menos dinheiro. Que é suporte. Ah, sim. O que eu mais gosto é da parte física, de montar a rede, abrir computador, consertar computador. Só que isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é a programação. Eu nunca gostei de programação. Fui meio que... Foi a hora que eu abandonei a informática, vamos dizer assim, lá para os meus 20 e poucos anos. Mas antes disso, aí depois, por volta dos 16 anos assim, meus pais tinham algumas lojas alugadas, e uma dessas lojas era uma locadora. E de um inquilino, né? Tinha uma locadora bem grande ali, cerca de 450 metros quadrados e tal. Isso é muito legal, Aline, você vai gostar dessa história. A gente tinha por volta de 5 mil títulos de filme. A gente não, ele tinha 5 mil títulos de filme, tudo VHS. 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, tudo VHS, antigo, né? Na época de VHS. Tinha uma área de pornô que era maior do que esse estúdio aqui, só de pornô. E o que dava mais dinheiro, diga-se de passagem. Porque não tinha a facilidade que tinha hoje, né? Que tem hoje. E aí o inquilino não tinha dinheiro para pagar mais os aluguéis, estavam muitos aluguéis atrasados, entregou com tudo. Aí a mãe virou para mim e falou assim, teu presente de aniversário. E? Daí em diante é seu, você faz seu dinheiro daí e tudo mais. Só que aí quando eu abri lá a locadora, estava totalmente velho tudo. Ele não tinha mais dinheiro para comprar lançamento, então o último lançamento devia ter 1 ou 2 anos. E é o que faz as pessoas irem para a locadora, pelo menos naquela época. São os lançamentos. Então você aluga, vai lá por causa do Entrevista com o Vampiro, ou então do Titanic. Aí vai para lá por causa disso, aí se leva um catálogo. Né? E aí leva 2, 3, 4 catálogos para ver nos próximos dias. Mas quem leva lá para dentro é o lançamento. Sim. E aí eu falei, cara, tem que fazer um jeito, tem que levantar dinheiro. Eu trabalhava dia e noite, noite e dia, fazia promoções, comecei a fazer tudo quanto é de promoção. Eu lembro, quarta-feira, alugue 4 catálogos por R$1. 4 catálogos, fica 25 centavos cada catálogo. Aí alugava tudo, porque eu queria botar gente lá dentro para descoberto. Porque a locadora que mais alugava lá, 10 vezes mais do que eu, era menor do que esse estúdio. Era menor do que esse estúdio. Eu, gigantesco, não conseguia. Então tinha que fazer. Eu me virei de tudo quanto é jeito para poder botar catálogo, lançamento lá dentro. Até coisas que não devia ser feito. E isso foi um aprendizado. Eu lembro que eu acordei um dia, cheguei lá e estava... A locadora parece que tinha sido roubada. E aí eu falei assim, cara, o que aconteceu? Eu perdi meus lançamentos todos e tal. Quando eu descobri, foi meu pai. Meu pai tinha ido lá e tirou tudo. Aí foi aí que eu falei assim, cara, mesmo que eu não cresça, eu prefiro ficar pequeno e dormir com a cabeça tranquila e fazer a coisa certa. Eu aprendi isso com 16 anos. 16 para 17 anos. Isso foi... Nunca mais na minha vida
Eu aceitei fazer qualquer coisa que não fosse dentro das 4 linhas. Sim. Tô dizendo que eu tinha feito coisas erradas e tal, mas da forma como estava sendo feito não estava sendo legal. E aí eu comecei a me juntar com outros donos de locadoras. Era uma coisa que são 2 pontos interessantes que eu fiz aí nessa época. Eu comecei a conhecer outros donos de locadora, um de outra cidade, outro de outra cidade. Falei, vamos juntar. Porque o grande segredo de comprar o lançamento do VHS era comprar em caixas fechadas. Enquanto um VHS, naquela época, era R$120, R$150 uma fita. E a gente está falando de 20 anos atrás. Era mais de 20 anos, né? Era quase um salário. Se for tirar valores caro. Hoje é coisa de R$1.000, R$1.000 Era quase um salário. Então, mas se você comprasse uma caixa fechada, sairia por R$60 cada uma. Só que você tinha que comprar 10, 20. Então, para ter esse poder é muito, muito difícil. Então, o que a gente fazia? A gente juntava várias... Legal. Tem um monte de dono de locadora que era pequeno também, que não tinha condições, para a gente comprar junto e a gente dividia. E na época nem tinha WhatsApp, né? Não tinha. Não tinha nenhum tipo de aplicativo, a gente mal tinha internet. E aí depois eu comecei a futucar o sistema da locadora, que foi desenvolvido por um cara lá da região. A gente está fazendo isso tudo numa baixada lá, Piabetá, Magé. Descobri que o sistema meio que elencava quem alugava mais, e sempre foi o mais legal de tudo. CRM. Você passou a ter um CRM. E, assim, porque eu já tinha feito, eu não sei se eu contei essa experiência, mas já tinha feito uma experiência no Lava Jato, de programa de fidelidade. A cada 10 lavagens ganhava uma. Se indicasse alguém, ganhava uma nova lavagem. E aí eu fiz muito isso. E aí por isso que engajou muita gente lá na época. Na locadora eu percebi que fulano de tal alugava muito. Aí, cara, sabe o que eu fiz? Nem sei se hoje poderia fazer isso por conta desses negócios de lei, de LGBT e tudo. Aí eu botei um quadro. Eu ganhava muitos brindes das produtoras, né? Chaveiros, bonés, camisas e tal. E às vezes não tinha nada o que fazer, mas com aquilo ganhava tanto, não tinha mais o que fazer. Então eu acabava dando às vezes. Começou a presentear esses clientes, que legal. Fazia? Pegava, botava atrás do balcão assim. Fulano de tal, primeiro lugar alugado. De aluguel no mês. Ganhou uma camiseta. Aí quem ficasse em primeiro ganhava um chaveiro, camisa e boné. Quem ficasse em segundo ganhava camisa. Quem ficasse em terceiro ganhava não sei o quê. Então ia botando até o 5º lugar. Você sabia que virou uma competição dentro da locadora? Pra ver quem ia alugar mais. Quando o cara via que estava em segundo, faltava 2 para ficar em primeiro, ele alugava 4. No marketing. Aí outro dia ele passou, me dá mais 4. Virou uma competição. No marketing. O cara não queria nem ver filme, ele só queria alugar. A gente estuda os pecados capitais. E a inveja, ela vende, né? Então, o que você fez? Você provocou a inveja. Poxa, eu também quero estar lá. Num lugar de destaque, tem a ver com luxúria também, né? Das pessoas olharem e falar, nossa, fulano O Vitor acabou acionando a dor de uma pessoa e usou isso para poder Isso lucrar. aí, legal. E foi assim, fantástico isso aí. E eu me divertia com ele, às vezes eles se encontravam e ficava, eu vou passar você. Era muito engraçado. E foi uma época boa, aprendi muito nessa época, mas aí, mais uma vez, tive que fechar, porque eu até cheguei a fazer um pré-vestibular na época, e por conta desse pré-vestibular, eu fui deixando um certo membro da minha família, que eu também não vou falar, começar a administrar. Até que a hora eu deixei ele fazer o livro caixa, e aí eu praticamente perdi o controle da drogaria, porque quando eu vi, ele estava comprando coisas sem minha autorização. Locadora. Da locadora. Da locadora. O que eu falei? Drogaria. Drogaria, mas assim, da locadora. E aí, aí a gente começou a brigar, aí a gente quase foi às vias de fato, aí para a gente não brigar mais, eu falei, vou embora, será que você quer administrar? Porque eu já estava fazendo coisas, por exemplo, eu investi em DVD. Todo mundo falava que não ia dar certo. Aí eu lembro de ter um dinheiro na minha carteira, a gente ter ido ao shopping, e aí acho que era o Extra na época, ou antes do Extra, o nome que tinha anterior, não deu certo a venda de DVDs, eles estavam se desfazendo do setor de DVD. Olha. E aí estava botando muito baixo o valor dos DVDs. Aí eu falei para essa pessoa, vamos comprar. Não vou comprar. Eu falei, mas o dinheiro é meu, vou comprar. Não vai comprar não. Começaram a brigar no shopping. Aí no final das contas, para não brigar mais, eu falei, então tá bom, eu vou pegar o meu dinheiro que está aqui na minha carteira e não vou botar. E não vou mexer com o dinheiro da empresa. Fui lá e comprei uma caixa fechada de DVDs, levei para a locadora,
peguei um setor de coisa, botei DVDs. Ficou lá 1, 2 dias, 3 dias. Tá vendo? Você não vai alugar nada. Não, uma semana depois não tinha mais nenhum. Todo dia alugando. Porque isso era o único da cidade que tinha DVDs. Era caro mesmo, né? Eu lembro. Não tinha mais nenhum. Aí eu falei, então tá bom, então agora o dinheiro é tudo meu. Não, esse é do locador, tá alugando aqui dentro, é meu. Aí começaram a brigar também por isso. Até que a gota d'água foi jogos. Eu não falei para vocês, mas minha família nunca me deu luxo, assim, me dava o básico para fazer as coisas. Então o videogame é uma coisa que eu sempre quis ter e não tinha na época. Eu joguei muito videogame em locadora. Nossa. Então, aí eu queria introduzir isso. Tive muita dificuldade de introduzir isso. No final, mas na época, eu comprei muitos jogos na época do Lava Jato. Porque eu não tinha o que fazer com tanto dinheiro. Para ficar igual meus amiguinhos, eu comprava jogo. Mas só que eu não jogava, nunca tinha tempo, não gostava. Só para dizer para os meus amigos que eu tinha os jogos. Sim. E aí ficava tudo guardado lá. Ficava tudo guardado. Aí quando eu peguei a locadora, aí depois, para poder mudar trazer mais, porque eu percebi isso observando meus clientes. Eu percebi que o pai queria alugar mais filmes, mas geralmente os pais iam depois do colégio. Quando pegava a criança no colégio, passava a locadora, pegava o filme e ia para casa. E eu percebi que os pais queriam até alugar mais e ter tempo de ver a sinopse do filme, mas só que as a crianças criança não deixavam. Não deixava brigando. Pronto, então, eu vai ocupar as crianças. Eu tenho que ocupar essas crianças. Eu olhava assim e falei, cara, tem que arrumar um jeito de ocupar essas crianças. Aí eu pensei, vou botar uma televisão, um jogo ali para ficar jogando até de graça, se for o caso. Ou então pagar 50 centavos. Era na época. Mas aí fui barreirado por essa pessoa. Aí eu falei, cara, mas a locadora é minha. Não, mas não vai botar criança, não vai botar jogo aqui dentro, não. Mas a locadora é minha, não vai botar, não. Aí, moral da história. Eu falei, então tá bom, então não vou botar o videogame, mas vou fazer o seguinte. Peguei uma pasta dessas de botar folha, né? E botei os jogos ali dentro. E aí, quando os pais chegavam para alugar, eu entregava isso para a criança. E botava o aluguel de R$1, sei lá, R$1, R$1,50. Aí a criança olhava, ih, tem esse jogo aqui, quero alugar, papai quer alugar. Aí alugava, aí a criança ficava bom e o pai ficava tranquilo. Só que alugava muito. Aí eu falei, isso daqui não... Aí foi a última briga nossa. Eu falei, isso aqui não vai entrar, porque isso aqui é tudo meu, não vou dividir com a locadora, porque a locadora já é minha, você já está se metendo. Olha só, brigamos, aí quase fomos dividir de fato, falei, então tá bom, fica aí. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar em outra cidade, fazer web design, e fui para lá. Essa história é importante, né? Eu fui sair, ele faliu a locadora com 3 meses. Só isso? Durou só no máximo 3 meses. Aí eu já estava trabalhando lá nessa outra cidade, numa empresa, uma soft house, uma empresa que fabrica softwares, e eu fui para web design e montava algumas peças publicitárias. E aí eles me deram uma atribuição que foi fazer o manual do sistema deles. Eu tinha todas as informações para fazer quase todo o manual. Vamos botar 50% do manual. As imagens, os prints das telas, as informações. Os 50% restantes eu não tinha. Eu tinha que ficar na cola dos programadores para poder pegar e colocar. E eu estava tendo uma dificuldade enorme de falar com os programadores não queriam me receber, não tinha muito tempo, aquela dificuldade toda. E o dono, esse secretário do dono da empresa, me impressionando, tem que entregar, tal dia vai ser o lançamento, tem que entregar junto com o manual. Aí no final eu falei, cara, vou botar de qualquer jeito aqui, eu faço esses 50, porque ninguém vai ler o manual todo, vai ler só a parte aqui, 50 para frente eu deixo só o básico. Cara, no dia seguinte, lançaram no dia seguinte fui trabalhar, eu era estagiário. Aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, essa secretária falou, Vitor, vai na minha sala. O dono não tinha nem ido para a empresa. Aí, sabe por que o fulano não está aqui? Eu falei, não, porque está resolvendo a merda que você fez. E? Aí como é que você entrega um manual desse jeito? Aí me esculachou. Falei assim, você não precisa mais ficar aqui na empresa, pode ir embora. Aí eu tinha que subir a serra, né? Eu desci a serra com esse sentimento de merda na cabeça, que eu era um fracassado e tal. Fui demitido pela primeira vez. E aí eu cheguei em casa e me tranquei dentro do quarto. E eu tinha por volta de 16 para 17 anos, né? Me tranquei dentro com a minha mãe, não entendia nada. O que você está fazendo dentro do quarto? Eu falei, me deixa aqui. Porque ali naquela condição, eu fiquei o dia todo trancado até no outro dia. Eu queria ter aquele sentimento de derrota no máximo possível. Porque eu falei para mim mesmo, nunca mais eu terei esse sentimento na minha vida. Nunca mais. E fiquei ali, remoendo tudo que eu fiz de errado,
porque eu fiz e sentindo, eu sinto até hoje aquilo que eu passei dentro daquele quarto. Para nunca mais, então nunca mais eu farei nada que eu pudesse fazer melhor, fazer pela metade. A partir daquele momento. Isso foi também um outro divisor de águas. Aí depois disso continuei fazendo um pouquinho de cada coisa, fui fazendo, estudando, trabalhando. Trabalhei em várias empresas de software. Aí fiz a minha primeira formação. Eu, nessa época também, em paralelo, também treinava. Eu não sei, acho que eu não falei isso ainda em nenhum momento, né? Mas eu era atleta, já tinha sido atleta de vários níveis, e na época da faculdade eu fui atleta de handball. Fui federado, joguei muito. E eu digo, essa é uma coisa que eu posso dizer acho que até hoje, se me der uma bola, eu faço diferença. Tem coisas que a gente acha que nasce para aquilo, né? E no handball eu acho que eu nasci para isso. Para mim era muito fácil, eu era muito bom. Eu sou ambidestro também, eu consigo fazer tudo com as duas mãos, as pernas e os braços. E isso acho que me dava uma diferença, né? Eu digo que meu corpo foi todo preparado para o esporte. Aí Deus só deu uma sacanagem, botou uma coluna assim para mim, um S, que me faz sentir dor o tempo todo, né? Eu sinto dor o dia inteiro, o tempo todo, mas pela força de vontade, hoje eu não estou de cama, que era o que deveria ser a ordem natural das coisas. Então, nessa época, quando descubro a questão da coluna, eu já tinha abandonado muitos esportes nessa época. Eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, tá, pessoal? Assim, eu estudei para ser padre, fiz um ano de convento, fiz italiano, já imaginava ser padre. Fazia todos os tipos de esportes possíveis. Tá rindo porque... Hiperativo, né? Muito. Oh, meu Deus. Fiz Coitada dos convento, pais. eu estudei no convento. Coitada eu fui italiano da mãe. durante quase 2 anos, me preparando. Aí quando eu ia pro seminário, eu fugi 3 horas da manhã da igreja. Cheguei em casa, minha mãe deu um esporro. Mas aí, porque na verdade ela não queria que eu fosse, porque sabia que era fogo. Você ia fugir. Enfim, aí eu joguei bola com grandes jogadores e tal, saí do futebol porque eu sentia febre quando chegava em casa de dor, e a gente não sabia o que era nada disso até então. Aí eu fui migrando de muitos esportes para vários esportes. Quando eu entro na faculdade, eu já achava que tinha uma predisposição ao handball. E lá eles fizeram uma equipe, na época, para competir o universitário. Eu fui federado e eu descobri que eu era muito bom nisso. E não é demagogia, né? Assim, a gente pode falar naquilo que você é bom. Eu vou falar, você é não tem enorme vergonha. de alto. Olha o tamanho da mão. Eu tenho 2 Olha o metros de tamanho envergadura. da mão. Um braço gigante. 2 metros de envergadura de braço. E até porque, assim, é desproporcional, porque meu braço era para ser, se minha coluna fosse reta. Como não é, eu acabo tendo mais envergadura do que estatura. Sim. Você tem um físico realmente apto, né? Propício para muitos esportes. Muitos esportes, natação, enfim. Handball, então, nem se fala, porque para marcar e tudo mais. A bolinha pega assim. E a outra facilidade é que eu sou ambidestro total. Eu inclusive, fui no clube de tiro esse final de semana, aí me perguntaram se eu é ambidestro ou se eu era canhoto. Eu falei ambos. Porque eu nem sabia como que eu ia pegar, nunca tinha pego na arma para tirar de fato, eu não sabia como eu ia pegar. De fato, meu dominante é a direita. E eu escrevo com a esquerda a maior parte do tempo, arremesso o handball, o meu de segurança é a esquerda, mas eu treino com a direita. No vôlei eu já faço com a direita. Futebol sou mais direita do que esquerda, então sou totalmente ambidestro. E isso me facilitava, eu tinha muito domínio sobre o jogo, a ponto de ser estrela, de brigar com o treinador, coisa pior do que o Neymar faz da vida aí. Eu já joguei Falta futebol de contigo. inteligência Já jogou? emocional. Eu lembro que eu fiz um golaço, eu lembro daquele golaço até hoje. E aí eu lembro que no ano de 2002 foi um grande divisor de águas para mim, porque eu já sabia do meu problema de coluna, e eu comecei a fazer reflexões do passado, as coisas que eu já tinha abandonado, e eu tinha recebido no final de 2002, eu já estava no primeiro ano da faculdade, propostas para jogar em vários times, inclusive no meu time do sonho, que era o Fluminense. Eu ia jogar no Fluminense e ia treinar, ia ter uma bolsa de estudo na Castelo Branco. Eu lembro que eu estava no ônibus para tomar essa decisão. Eu tinha 4 propostas para mim. Eu ia jogar o Pan-Americano fatalmente, possivelmente carregando a bandeira do Brasil, porque eles queriam um expoente, a Confederação Olímpica Brasileira queria um expoente no esporte do handball, para voltar a ser um esporte tão conhecido como até então perdeu o espaço para o vôlei, para o basquete. Sim.
Era o esporte ainda deve ser o esporte mais praticado no Brasil, porque quase todo colégio pratica. Enfim, naquele dia eu tomei uma decisão, né, naquele final daquele ano de 2002. Eu falei assim, não vou aceitar as propostas, vou continuar na faculdade e vou continuar trabalhando. E vou ser o melhor profissional que eu puder ser na minha vida, e eu vou para a Olimpíada de um jeito ou de outro. Se não for como... eu estava dentro do ônibus quando tomei essa decisão. Eu lembro até hoje, sentado no banco, indo para a faculdade, e falei assim, posso não ir como atleta, mas eu estarei no melhor lugar que o dinheiro puder comprar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E, de fato, anos depois eu consegui cumprir esse fato. Foi a primeira vez que eu tirei férias de verdade na minha vida. Foi para assistir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e eu comprei tudo que eu queria, o que eu queria assistir, eu vi, consegui comprar do jeito que eu queria, independente de valor, de tudo. Tirei férias nesse dia, vivi o ambiente. Vivenciou as Olimpíadas, né? Do jeito que eu queria, que eu planejei naquele dia. E aí, daquele dia em diante, eu continuei trabalhando, fazendo um monte de coisa, trabalhando, literalmente sol a sol, na rua, carregando computadores nas costas, fazendo rede, estudando ao mesmo tempo, trabalhando, estudando, trabalhando. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar. Até que aí eu vou para uma tentativa frustrada. Eu venho para trabalhar em Macaé, venho na cara e na coragem. Tinha um bom emprego no Rio, mas eu vim na esperança de entrar numa área que eu queria muito, e a minha área na TI não era valorizada, como eu já falei, né? Você fez TI? A minha primeira formação é TI. Eu já trabalhava com TI desde pequeno, né? Aí, naturalmente, fui para TI. Sim. Aí depois eu vi que eu não ganhava dinheiro com TI, ainda mais na área que eu queria. Aí eu fui aos poucos migrando para gestão de projetos. Havia uma relação muito forte grande, sim, entre TI e gestão de projetos. Fui me aperfeiçoando. Comecei a ganhar notoriedade no mercado, como Vitor Vargas, o profissional da área de TI, se pesquisarem lá, da área de gestão de projetos. Tinha um colega que era mais famoso ainda, o Ricardo Vargas. Que aí acabava que ajudava a promover meu nome, né? E aí eu criava artigos, debatia em fóruns e tal, e aos poucos fui ganhando notoriedade dentro do mundo da gestão de projetos. E aí eu falei, cara, eu tenho que entrar nessa área, porque essa área eu consigo evoluir mais, uma vez que minha formação não ia me ajudar muito a ganhar dinheiro, entre outras coisas. E aí a gestão de projetos poderia ser o caminho. E aí apareceu uma oportunidade em Macaé, depois de frustrações, a gente até falou aqui no off, né? Houveram várias frustrações até eu vir para Macaé. Por exemplo, a oportunidade apareceu, a empresa era a maior empresa do mercado na época, em gestão de projetos, do próprio Ricardo Vargas. Sim. Ele já me conhecia quando eu cheguei lá, você é o Vitor Vargas? Claro, o emprego é seu, não sei o quê. Só que era obrigatório ter nível superior, eu não tinha ainda. Caraca. Aí foi passando, faltava 3 meses para eu me formar. Me formei, consegui, aí eu visei a empresa, falei, me formei, ainda tá aberto, pode vir. Aí vim aqui para Macaé para fazer uma entrevista. Fui tão bem na entrevista. Eu primeiramente fui fazer a entrevista num cliente. E não era para essa vaga, era para uma outra vaga. Só que eles precisavam levar alguém para mostrar que estava procurando alguém para essa vaga. A minha vaga era outra. Só que eu fui tão bem nessa entrevista que o cara quis que eu ficasse lá. Só que, de um lado, garantiu meu emprego ali, mas, por outro, o salário era 3 vezes menor. Aí tudo jogando contra, né, Aline? Aquilo que a gente estava falando no off. Mas aí eu acabei aceitando, eu achei que tinha que aceitar ali seria uma grande escola para mim. E topei vir para cá, na cara e na coragem. Fiquei com essa coluna toda, dormindo no chão. Eu dormia numa kitnet em outra cidade. E fiquei um bom tempo dormindo no chão. Eu saía do cliente, né? Sempre era o último a sair, por volta de 10, 11 horas da noite, porque não tinha o que comer em casa. Então eu ficava lá tomando cafezinho um atrás do outro, que ajudou na minha gastrite, e comendo as coisas que as pessoas deixavam lá. Esperando ver se rolava uma pizza no final do expediente, né? Que às vezes rola, ou né? então deixavam ali. Um biscoito em cima da mesa, que a pessoa não comia tudo. Eu ia pegando esses pouquinhos aí para não chegar com fome em casa. Sim. E aí eu chegava só para dormir, porque é o suficiente para dormir. Eu já dormia, acordava no dia seguinte, tomava o mínimo do café da manhã e partia para o trabalho. Eu lembro que nessa época minhas contas não fechavam todo mês. Sempre faltava R$200.
Todo mês faltava R$200. Aí eu pedi emprestado à minha mãe. Aí eu falei, mãe, tô precisando de R$200. Ela ia me emprestava. Aí no mês seguinte eu pagava ela os R$200. Aí faltava de novo. Aí eu falei, mãe, tá faltando 200. Ah, mas por que você me devolveu? Porque agora eu tô devendo só um mês, não 2. Eu paguei esse mês. Aham. Aí eu ficava só devendo um Ou mês pra ela. seja, gente, suas despesas, sua receita, tava faltando R$200 ali. Exatamente. Faltando, Aí as coisas começaram a melhorar quando eu fui ganhando projeção dentro desse cliente. E teve uma hora que esse cliente falou assim, olha, não dá mais para você ficar aqui. Pintou um projeto que era prioridade máxima dentro da companhia. Não tinha ninguém para tocar isso daí. E jogaram esse pepino para cima de mim. Falaram, se vira aí, ninguém quer pegar isso aqui é prioridade número 1 da companhia, do país, e você vai se virar. Já que você fica falando desse negócio de gestão de projetos, aí eu quero que você se vire. Então, além de tudo, me deram um desafio gigante ainda para cumprir. Aí, só que aí nessa época o gerente ainda falou assim, cara, mas não dá para você assumir essa responsabilidade toda ganhando o que você está ganhando. A gente tem uma outra oportunidade em outro contrato, a gente vai migrar você para esse contrato para pelo menos melhorar. E ainda fizeram com que a empresa me mandasse embora, né? Na verdade, a empresa já ia fazer isso por mim. E aí, com esse salário que eu consegui, com essa rescisão que eu consegui comprar a cama, o sofá e o estante. Eu lembro até hoje, eu comprei estante, uma mesa de centro, que o meu sonho é ter uma mesa de centro, um sofá verde, feio pra caramba, e uma cama. Eu consegui comprar. Enfim, aí depois disso fui ganhando cada vez mais notoriedade dentro da empresa e no mercado. E aí eu mudei, eu tive vários percalços aí nesse meio do caminho, recebi outras propostas, fui bloqueado de sair. Se eu saísse, talvez eu não voltasse mais, falar assim mesmo para mim. Caraca. Se você sair, você nunca mais volta para cá, imagina. Eu tinha 24 para 25 anos. Fechar as portas numa das maiores empresas do país. Nossa, eu achei que ele já tinha 50 anos com essa história. Já isso tudo, já contado, né? Por volta dos 24 anos, porque eu não era casado ainda, no meu primeiro casamento. Eu fui casar com 25. E aí eu lembro que eu tinha recebido uma proposta maravilhosa para trabalhar em outro estado, na Bahia, de um grande amigo meu, para ganhar, sei lá, acho que umas 10 vezes mais. E aí eu falei, vou sair, mas vou deixar tudo redondinho. Eu falei, se você sair daqui por causa de dinheiro, você não volta nunca mais a trabalhar em nenhuma empresa do sistema. Aí eu falei, caramba, então tá bom. Depois de um incentivo desse, você né? Ficou? Fiquei. Falei, não vou fechar as portas assim, desse jeito, né? Aí depois de algum tempo, depois eu vou falar até essa história com mais detalhe, porque envolve comunicação. Vocês me cobram isso em algum momento no podcast. Eu consegui migrar para um outro contrato dentro da companhia. E aí ali eu consegui ter um pouquinho melhor de salário, começou a sobrar dinheiro, comecei a planejar e a investir, um pouquinho que sobrava eu consegui investir. E também teve a oportunidade de eu me certificar a PMP nessa época. E isso aí foi um grande problema para mim também, porque eu já tinha um nome no mercado, mas não era PMP. Então, se eu não passasse, ia detonar meu nome, se eu não passasse no exame. Então eu tinha que passar no exame. Então imagina, eu trabalhava nessa empresa, prestava serviço por fora ainda de manutenção de computadores aqui na região e trabalhava pelo menos 10, 12 horas por dia. E ainda tinha que estudar para a prova. E aí eu tinha que estudar para a prova. E assim, por mais que é uma prova vivencional, tem coisas teóricas. E a teoria eu quase não tinha. Tudo meu era na prática. Sim. E aí que horário eu ia estudar? De noite, na hora de dormir. Então eu fiquei vários dias sem dormir. Teve um dia que eu cheguei a ter taquicardia. Eu tomava energético atrás de energético quando dormia. Aí eu acordava, nem dormia, simplesmente ficava virado todos os dias. Para pegar os últimos dias estudando, lendo, decorando, fazendo tudo que podia fazer. Aí um dia eu tive taquicardia, aí foi o dia que eu resolvi dormir. Mas aí eu passei, fui o mais jovem do país na época. Não sei se ainda sou, mas na época fui mais jovem a passar nessa prova. E aí melhorou mais ainda a minha situação. Eu já era mais conhecido ainda, já estava começando a escrever muitos artigos, saindo em jornais, revistas. E aí eu cansei desse cliente também. Falei, não quero mais ficar viver assim. Aí recebi uma proposta, aí eu casei, aí eu recebi uma proposta. Minha lua de mel foi em Foz do Iguaçu. Quando eu vi a Itaipu Nacional, eu falei, caraca, que coisa absurda que o homem é capaz de fazer. Eu fiquei maravilhado com aquilo dali. Aí eu falei assim, eu quero trabalhar aqui um dia. No ano seguinte eu estava lá trabalhando. Ó. Uau.
No ano seguinte. Assim, é uma coisa absurda. Eu não fiquei procurando. Apareceu a oportunidade, botei meu currículo. Você tomou no uma chão. decisão, o universo... Eu lembro que eu fui Conspirou a fazer favor. entrevista Ele encontra os caminhos. literalmente. Eu lembro Sim. que teve um monte de dificuldade, a internet não é tão fácil, celular não é tão fácil. Fui fazer entrevista numa lan house, na época, no fundo de quintal, assim, para dessa oportunidade. Fui, só que dei com os burros na água, porque essa minha vida toda trabalhando exaustivamente, eu não sabia ainda, talvez, lidar com as pessoas. Me faltava a inteligência emocional. E ali foi um choque cultural. Sim. Que eu, consulista, com cidade de fronteira. É uma cultura extremamente diferente do que a gente está acostumado, porque a gente não tem uma cultura, propriamente dita, né? Gente de tudo quanto é lugar. Assim como hoje Macaé traz esse enfrentamento pra gente, né? Exatamente. Você é uma pessoa muito resolutiva, muito cheia de atitude, chegou num lugar diferente. Tinha que se adequar primeiro à cultura. Exato. E aí você não teve um desempenho não tive tão o bom. desempenho e fui mandado embora de Porque novo. as pessoas acreditam que o desempenho, o sucesso delas dependem de informações técnicas. E não é. Ainda mais no cargo de das gestão. pessoas dependem de informações, inteligência emocional. Pois é, aí foi bom. Aí foi meio que um comum aprendizado, acordo. Assim, eu já ia ser mandado embora, foi meio que um comum acordo. Estava 2 meses, contrato de experiência ainda. Aí eu saí e voltei. E aí eu tinha opção, ainda tinha as portas abertas, né? Graças a Deus, porque eu não fechei antes. Sim. Podia voltar para o cliente, né? Mas aí eu falei, não quero voltar, não vou dar isso, eu já saí, não volto mais. Aí eu tive a oportunidade de ir para algumas outras coisas e tinha a oportunidade de abrir a empresa. Aí foi quando eu abri a VV Consult. Hoje, VV Consult, antigamente era Vitor Vargas Consultoria Empresarial, porque meu nome era o marketing, né? Meu nome era o que vendia. Eu falei, vou abrir a empresa, vou ver o que vai dar. Aí eu fui me especializando em uma outra técnica, que é a teoria das restrições, de Eric Goldratt. Aí acabou que eu fui trabalhar na empresa de Goldratt, que era o Goldratt de lá, e eles tinham um cliente no norte do Peru, e eu parti para lá, para o norte do Peru. E fui desenvolver um campo de fosfato. E daí foi. Aí dali voltei para o Brasil, peguei um outro desafio gigantesco também. E depois aí eu comecei a vender uma técnica que eu tinha desenvolvido de gestão de grandes projetos. E me pediram para testar essa técnica no offshore, fazendo parada de produção. E aí eu vi na cara e na coragem. Só que aí eu com muito medo de dar errado, me deram a oportunidade de fazer uma interligação submarina e eu interligação submarina eu dominava. Então, se tudo desse errado na técnica, ia meu conhecimento. E deu tudo certo, acabou dando certo também a parada de produção e virou um grande case mundial. E daí em diante a empresa não parou de crescer, a gente foi fazendo muitas paradas de produção no Brasil todo. As empresas como um todo no mundo começaram a usar a nossa técnica, não deu tempo nem de patentear, porque começaram a usar e tudo bem. Aí ficou, quem queria os resultados tinha que me contratar. Sim. Só que uma hora eu sempre fiquei sem braço, aos poucos eu fui migrando. Aí hoje a gente a gente fez um rebrand da empresa, para tirar a minha imagem, que era muito associada à minha imagem. Hoje praticamente não tem mais associação à minha imagem, porque ela já consegue andar com as próprias pernas, já tem seus próprios colaboradores, sua própria diretoria. E eu estou ali meio ainda participando no comercial, mas aos poucos eu pretendo sair e ir por um novo caminho aí, novos desafios. A gente começou a fazer outros negócios lá também e eu espero que siga esses novos caminhos aí a empresa. Que legal.